Encerramos hoje nossa minissérie de mensagens sobre o Filho Pródigo, a trilogia em 3 partes, o drama da família do pai, conhecida como Filho Pródigo. Nós meditamos sobre as atitudes daquele filho mais novo que pediu a herança antecipada do seu pai e que foi para uma terra distante, lá dissipou os bens, lá viveu de forma dissoluta e lá por fim ele se encontrou numa situação deplorável e foi parar no chiqueiro, foi cuidar de porcos. O filho pródigo teve uma trajetória de insensatez que o levou à ruína, mas a história teve final feliz. Aquele jovem arrependido voltou à casa do pai e foi recebido de braços abertos, com grande festa, com grande alegria. E nós, no último domingo, verificamos as atitudes do pai amoroso, como aquele pai recebeu aquele filho que estava perdido, como aquele pai aceitou, como aquele pai se reconciliou, como aquele pai amou o seu filho. Mas poderia ter este final, que seria um final glorioso, de festa, de alegria, de exultação, de reconciliação, de perdão. Mas os problemas não acabaram para aquele pai, porque agora a indignação, agora o foco é com o filho primogênito. E a partir daí, deste ponto, é que nós estaremos enfocando a nossa meditação nesse dia. Por isso eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no texto bíblico, que se encontra em Lucas capítulo 15. Estaremos lendo do versículo 11 ao versículo 32. Lucas capítulo 15. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matam um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele.
Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas eu preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim como estamos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Rogamos que teu Santo Espírito nos toque, nos fale e nos dê iluminação para que possamos entender a tua palavra, Pai. Que toda mente e coração se volte a ti. Nós rogamos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos separar em duas partes a nossa meditação. Primeiro, vamos pensar em 3 aspectos de como que era esse filho primogênito, esse filho mais velho. E depois nós vamos pensar, fazendo uma conclusão de toda a parábola, nas verdades centrais da parábola. Como então era esse filho mais velho? Primeiramente, ele era frio e distante. Vamos pensar que quando o pai repartiu a herança, ele já deu para os 2 filhos. O texto nos informa isso. E na lei judaica, na lei em Israel, o filho primogênito recebia porção dobrada. Ou seja, aquilo que o mais novo recebeu, ele recebeu em dobro. Só que, diante do problema da dificuldade, ele se calou. Porque quando aquele jovem recebeu a sua parte, diz que ele ainda ficou alguns dias. Não muitos dias depois, ele partiu. E não diz em nenhum momento que aquele filho tentou resolver o problema, tentou conciliar, tentou falar para o seu irmão, pensa bem, não faça isso, veja direito, nada disso. Simplesmente ele recebeu a parte dele, que era dobrada, e ficou bem quietinho. Quando ele se encontra do pai, então o que acontece? Aquele filho pródigo, o filho mais novo, ele vem, ele é recebido com alegria. Ele é recebido, recolocado na sua condição de filho. E nós vemos que o pai fala: coloque a melhor roupa, vista calçado nos pés, anel nos dedos. Então, matem o cordeiro, ou melhor, o boi cevado, o novilho cevado. Vamos fazer uma grande festa. E começou essa festa. Aquele boi já estava, aquele novilho que era o filhote, já estava sendo preparado para uma ocasião especial. E certamente ali o pai, aquele pessoa que era um proprietário rural influente naquela localidade, já havia convidado os músicos. Então as músicas estavam sendo tocadas, as danças dentro da cultura deles. Então era uma festa, uma alegria. E nesse momento o filho vem, então, certamente ele estava num campo, num lugar mais distante, e ele se aproxima. Quando ele vê as músicas, as danças, pergunta para um garoto que está lá: o que está acontecendo? E esse garoto fala: seu irmão voltou e foi recuperado com vida, e seu pai está fazendo uma festa. E aí ele fica indignado, em vez de ficar alegre. E o pai sai para tentar reconciliar, para tentar trazê-lo para a festa. E nós vemos que no tratamento que ele dá ao pai, ele não usa títulos, mas simplesmente ele, no original, fala: eu sempre estive te servindo, tu nunca me deste um cabrito, etc. Então verificamos que houve um diálogo ali onde aquele filho trata o pai de forma até desrespeitosa para a época. Ele trata de forma fria, distante. Ele revela então a sua frieza para com seu pai. E ele também não reconhece o seu irmão. Ele fala: este teu filho. Isso é muito comum. Quando é uma coisa boa, a gente fala: é meu, né? Então, meu irmão, meu filho, minha igreja.
meu pastor. Quando a coisa é ruim, fala, essa igreja, aquele pastor. Então, os pronomes, as formas de tratamento mudam, né? Então, isso é comum. Até ontem, a nossa cachorra, a Mel, eu esqueci a minha Bíblia que eu uso, que eu gosto de usar, que a letra é grande, para vir nas pregações. E depois do pequeno grupo, eu deixei na mesa de centro, e nós estávamos do lanche, e aí o Luiz ligou que estava vindo, saí para buscar ele, depois voltei quase meia-noite, esqueci de tirar ali da mesa de centro. Ela pegou e destroçou com a minha Bíblia, né? Aquela que eu uso. Daí no outro dia eu falei para a Denise, essa tua cachorra aí, viu o que ela fez? Então a gente gosta disso, né? Quando o negócio não é bom, é do outro, né? Então é mais ou menos isso. Aquele chegou e falou, esse teu filho aí. Então não era irmão dele, né? Não era mais o irmão dele, esse teu filho. Um tratamento frio e distante. Também era um jovem cheio de justiça própria. Ele insultou o pai quando entrou na festa. Se os irmãos forem lá para o livro de Esther, vão verificar que a rainha Vasti, ela foi deposta da sua posição de rainha, porque ela não quis participar da festa do rei. E não participar de uma festa que o rei promovesse era um insulto ao rei. Então, se alguém importante realizasse uma festa e as suas pessoas próximas, mulher, filhos, não participassem, era um insulto ao rei. E a rainha Vasti, ela foi deposta por negar-se a comparecer na festa do rei. Então essa questão de não entrar na festa era algo grave dentro da cultura. E aquele filho primogênito não queria entrar na festa que o pai estava promovendo. E ele ainda se orgulhava de nunca ter desobedecido às suas ordens. Uma atitude totalmente legalista, onde o principal era deixado de lado. Então ele seguia as ordens, seguia a lei, mas o que era mais importante ela não fazia. Vamos pensar que nesse momento da parábola, que Jesus está contando essa parábola para os fariseus, para os saduceus, para os mestres da lei, Jesus ao mesmo tempo que está falando agora do filho mais velho, Jesus está colocando aqueles fariseus dentro da parábola, porque aquele filho mais velho representava aqueles homens. No texto de Mateus 23, e também versículo 23, diz assim: ai de vocês, escribas, Mateus 23, 23. Acho que esse texto está aí. Ok. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês não dão o dízimo da hortelã e do endro, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que faziam os fariseus? Eles eram extremamente legalistas no cumprimento da lei. E eles eram rigorosos, que o texto diz que eles davam o dízimo até da hortelã, do endro e do cominho. Isso geralmente eram ervas que serviam para tempero. Faziam-se chá, mas principalmente para tempero. E eram coisas que as pessoas cultivavam nas suas casas. Então, é quase que não tem cabimento. Você tem lá a sua horta e você tem ali o seu endro, a sua hortelã, você vai dar o dízimo disso. É uma coisa que não tem quase cabimento. Mas o legalismo deles era tão grande que eles davam o dízimo de tudo isso. E Jesus, ele falou, tudo bem, vocês podem fazer isso. Mas olha o que diz no final. Vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei.
justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vamos lá para o filho mais velho então. Ele deveria sim seguir as ordens do pai. Ele deveria obedecer às ordens do pai. Mas o mais importante ele deveria fazer que ele não fazia. É amar o pai. É se relacionar com o pai. É assumir a postura de filho e não de servo. Então ele se orgulhava de ter cumprido e cumprir as ordens. Mas o mais importante, ele não fazia. Além disso, ele apontava o dedo para o irmão. Esse seu filho, que gastou o dinheiro com as prostitutas. Vamos pensar que na parábola, quem fala que ele gastou o dinheiro com prostitutas foi o irmão. Tá? Jesus não disse isso. Isso não significa que ele tenha gastado ou não. Evidentemente, se presume que ele levou uma vida imoral na área sexual. Necessariamente, não sei se ele gastou todo o dinheiro com as prostitutas. Essa era uma acusação do irmão, porque apontava o dedo para ele. Então, uma pessoa cheia de justiça própria. Muito parecido com a atitude dos fariseus. Depois que Jesus curou um cego, e que convocaram aquele cego de nascença diante de Jesus, querendo explicações sobre quem o havia curado, duvidando se ele era realmente cego. Aquele cego, então, ex-cego agora, explica para eles o que havia acontecido e enfrenta eles. Vocês que são mestres, vocês não sabem disso? Que nenhum homem pecador poderia fazer o que este fez? E diante disso, aqueles homens disseram, João 9,34, mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e o expulsaram. Aquele teu filho, aquele que gastou com as prostitutas, esses que nasceram cheios de pecado, então eles eram pessoas cheias de justiça própria, como era esse filho mais velho, cheio de justiça própria. Ele acusava o pai de favoritismo e injustiça, criticando a justiça do seu pai. Então, ele fazia severas críticas a seu pai, porque havia recebido o filho que estava perdido e que foi encontrado. Ele tinha um comportamento semelhante a de Jonas. O que aconteceu com Jonas depois que os ninivitas se converteram? Ele ficou feliz e alegre por eles terem se convertido? Não. Jonas ficou indignado, ficou triste, ficou perplexo, ficou bravo com Deus, irritado com Deus. Uma atitude contrária da qual ele deveria ter, e uma atitude também inadequada que esse filho mais velho teve, acusando ainda o pai, julgando a justiça de Deus. E isso não é muito estranho nos dias de hoje ainda, infelizmente. Muitos se põem numa condição e se acham capazes de julgar a justiça de Deus. E falam assim, se é assim, Deus é injusto, ou coisa desse tipo. Então não são poucos os que se levantam para julgar a justiça de Deus. Um comportamento semelhante ao filho primogênito, aquele filho mais velho. Ele se julgava melhor do que os outros. Ele se julgava melhor do que o próprio Deus. E quando nós nos postamos dessa forma e não aceitamos a justiça de Deus, nós estamos falando que nós somos melhores do que Deus e a justiça de Deus não serve para nós. Aquele garoto era assim.
Também seus valores eram invertidos. Como nós dissemos, em vez de ele se alegrar, ele ficou irritado. Em vez de ele ficar feliz com a volta do irmão que estava perdido, não. Ele ficou furioso contra o seu irmão e contra o seu pai. E ele então diz: eu te sirvo. Eu sou um empregado seu. Há quanto tempo e tu não me deste nem um cabrito, e agora para ele você está matando um bezerro cevado? Ou você está matando esse animal gordo que foi preparado? E para mim nem um cabritinho você me deu para comemorar com os meus amigos. Valores invertidos. Os amigos era mais importante do que o pai. Os seus amigos tinham mais importância do que a sua família. Os seus amigos e a confraternização e a festa com seus amigos era mais importante do que a alegria de um filho perdido que foi encontrado. Uma inversão muito grande de valores. Ele diz aqui que ele não liga para a família. Ele diz aqui que ele não se importa com o irmão. Ele diz aqui que ele não se importa com o pai. Que o importante é ele festejar com seus amigos. Se você conhece jovens assim nos dias de hoje, é mera coincidência. Será? Inversão de valores. Quantos jovens andam por aí com seus valores invertidos? Quantos adultos têm seus valores invertidos? Quantos adultos dão preferência? Quantos adultos preferem muitas outras coisas do que Deus e a casa de Deus e a casa do Pai? Aquele jovem, então, ele tinha seus valores invertidos. E ele demonstrava uma atitude de servo e não de filho. Trabalhei e nunca me deste. Ele nunca havia desfrutado da bênção de ser filho. Mas ele se colocava como alguém que trabalhava, então ele tinha direitos diante do Pai. E é assim muitas pessoas, elas acham que elas têm direitos diante de Deus porque elas fazem algumas coisas, porque elas se esforçam, porque elas nunca mataram, nunca roubaram, e elas pagam seus impostos, então elas devem ser tratadas de forma adequada por Deus e justo, e a justiça de Deus deve ser para as prostitutas, para os ladrões, para esses, e Deus tem obrigação de me abençoar, e Deus tem minha obrigação de me dar a vida eterna. Esse era o conceito, essa era a visão daquele filho mais velho. E essa também era a visão dos fariseus que estavam ouvindo a parábola. Porque o filho mais velho era um símbolo daqueles homens, dos fariseus, dos doutores da lei. Então verificamos que, na verdade, quando nós falamos da parábola do filho pródigo e nós colocamos um enfoque, então, daquele filho que desperdiça o bem, que vai embora, que gasta com prostitutas, não sei, o seu dinheiro, mas nós nos esquecemos que havia alguém que estava perdido, mesmo dentro da sua própria casa. Não saindo dos arraiais das suas propriedades, mas perdido. Aquele se perdeu fisicamente, porque ele foi para um país distante, mas retornou. Mas esse estava perdido espiritualmente, estando dentro da casa do Pai. Então, na verdade, são dois filhos que representam duas atitudes. Aquele que
é um pecador como nós somos, todos nós somos, mas arrependidos, nos voltamos a Deus. E aqueles outros que através da sua justiça própria, através da sua filosofia, os seus argumentos, se mantêm, mesmo não dilapidando os bens, não se afastando fisicamente, se mantêm longe do Pai. Vamos então pensar quais são as verdades centrais dessa parábola. Primeiramente, os filhos perdidos entristecem o coração do pai. Seja um ou seja o outro, com as suas atitudes, eles entristeceram o coração do pai. Um porque foi embora e partiu o coração do pai, outro porque estando lá não quis se reconciliar, não quis comunhão, não quis se relacionar com seu pai. Tanto uma atitude quanto a outra entristece o coração do pai. Mas tanto um tipo de filho como outro tipo de filho, Deus procura a reconciliação. Deus não abandona nenhum dos dois, mas Ele vai à procura da reconciliação. É o que Ele estava tentando agora com o filho mais velho. Deus se alegra com os filhos que são encontrados. É uma outra verdade central que nós aprendemos nessa parábola. E resumindo todo o ensino da parábola, Deus se alegra com os filhos que são encontrados. Seria justo o castigo. E nós pensamos sobre isso semana passada. Porque aquele jovem havia cometido pecados graves. Havia errado, falhado com seu pai, com a sociedade. E seria justo um castigo. Mas Deus se alegra em perdoar. Deus decidiu perdoar. Seria justo o castigo para mim e para você, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus decidiu perdoar. E o castigo que cabia a mim, e o castigo que cabia a você, Cristo Jesus tomou para si, cravando na cruz do Calvário. O castigo que era nosso, Ele levou. Por isso Deus se alegra com os filhos que são encontrados. O grande amor de Deus e a graça de Deus é manifestado, é ensinado nessa parábola. E nós somos também convidados a participar dessa festa. Então estava havendo uma festa, e uma grande festa, e alegria. Isso deve ser a condição nossa diante de Deus, que recebemos uma grande salvação que não merecíamos. Por isso devemos nos alegrar diante de Deus por esta tão grande salvação. E Deus está nos convidando para uma festa, para que todos participem dessa festa. Mas infelizmente, alguns têm rejeitado o convite de Deus. E aí entra num ponto bastante crítico, num ponto realmente caótico, que eu diria da própria parábola do filho pródigo. Nós verificamos que não é contado o final. É interessante, né? O final da história não é contado. Na história de Jonas também o final não é contado. Mas espera aí, Deus esqueceu de contar o final da história, quando Ele deu a revelação para que seus servos escrevessem as escrituras sagradas, né? Parece um negócio esquisito, a história ficou sem ser contada ao seu final. Isso foi proposital.
a parábola não termina de contar a história. Nós lemos lá a parábola do filho pródigo e ela termina na tentativa do pai se conciliar com o filho mais velho. Acaba aí. Mas a história de Cristo Jesus, a história real, trilhada por Cristo Jesus, na cruz do Calvário, que é uma representação, ou seja, a parábola é uma representação dessa história, um símbolo da história, é que conta o final da parábola. Os eventos que se seguiram com Cristo Jesus, da sua morte e ressurreição, contam o final da parábola. Aqueles homens fariseus receberam uma mensagem, e Jesus estava chamando aqueles homens para o arrependimento. Aqueles homens tiveram a oportunidade de se voltarem a Deus, de se arrependerem, de entregarem a sua vida, de falarem tudo aquilo que nós estamos fazendo e cremos está errado, de seguirem Cristo Jesus, mas não fizeram. Assim como aquele filho pródigo estava tendo a oportunidade de se reconciliar com o pai, ou o filho mais velho, o filho primogênito, e não o fez, e todos os esforços do pai parece que foram em vão, e aquele filho continuou rebelde. Então os fariseus representam a atitude daquele filho. Então vamos voltar à história. O que aqueles fariseus, aqueles mestres da lei fizeram então? Já que a história conta o final da parábola. Em João 11:53, diz o texto: desde aquele dia, resolveram matar Jesus. A parábola, ela simboliza também o amor de Deus através de Cristo Jesus, como nós verificamos. A morte de Cristo Jesus que morreu em nosso lugar. A decisão de Deus de perdoar e o fato de Cristo Jesus levar aos nossos pecados. E aqueles homens, então, a partir desses ensinamentos, eles decidiram matar Jesus. E foi o que fizeram. Então, se Jesus tivesse que terminar de contar a parábola, naquela ocasião, ele teria que dizer, de forma drástica, de que o filho mais velho teria matado o pai. Esse seria o final da parábola, porque esse foi o que aconteceu na história, porque a parábola simbolizava a história da redenção, a parábola simboliza a história da redenção, e aqueles fariseus mataram Jesus, e a atitude do filho mais velho, de rejeição, de frieza, de justiça própria, levaria à mesma atitude. Enfim, meus irmãos, ambos os filhos partem o coração do pai. Ambos acabam num país distante, um fisicamente e outro espiritualmente. O filho pródigo, o filho mais novo, volta a seu pai com arrependimento. É isso que ele deseja de mim e de você. Os dois são pecadores, de uma forma ou de outra. Mas um se reconciliou, um voltou-se, recebeu o perdão, recebeu a graça. O pai demonstra aceitação por todos. Essa é uma grande lição da parábola. Mas o final da história trágica para aqueles que mataram Jesus, porque morreram sem Deus e sem salvação, morreram e foram para longe do Pai, definitivamente ficaram longe
da casa do Pai. Evidentemente que a história para nós não terminou. Glória a Deus. Enquanto há vida, há esperança. Assim como aquele pai se esforçou ao máximo para conciliar o filho e trazê-lo a participar da festa e da alegria. As músicas, as danças, o novilho cevado, uma grande festa. Seria uma grande festa naquela época, seria uma grande festa hoje. Hoje já uma festa com churrasco é uma coisa muito boa. Imagine com um novilho cevado, uma carne que eu nunca comi. Uma coisa deve ser maravilhosa. Então, isso simboliza uma grande festa, uma grande alegria, um grande prazer de estar com o Pai, as bênçãos de estar com o Pai. Deus deseja então que cada um de seus filhos participe da festa. Deus deseja que todos participem da festa. E termina então essa parábola com uma pergunta inevitável. O que está impedindo que algumas pessoas participem da festa? Ou o que está impedindo que você, em especial, participe da festa? E um outro alerta, terminando. Aquele filho mais velho, o primogênito, ele estava próximo ao pai, mas distante. Aquele ditado, próximo da vista e longe do coração, né? Perto dos olhos, era exatamente isso. Não basta então, muitas vezes, nós estarmos perto das coisas de Deus, perto dos pequenos grupos, perto dos irmãos. Precisamos nos relacionar com o Pai. Precisamos participar da festa com o Pai. Mas aquilo que talvez esteja impedindo precisa ser removido, precisa ser retirado. Isso é um convite, porque a festa da redenção, as bodas do Cordeiro, ela está marcada para um dia do futuro. E nada impeça a sua participação nessa festa que Deus espera celebrar com você. Que Deus abençoe. Amém?